podcasts da Rádio Bandeirantes. Brasil com Z. Brasil com Z. Olá, você embarca agora na nossa volta ao mundo semanal, o nosso Brasil com Z. Comigo, Sônia Blota, e com ele, Cristiano Panvec. Olá, Cris. Oi, Sônia, grande abraço para você, para o nosso ouvinte aqui na Rádio Bandeirantes. Mais um encontro, mais um Brasil com Z, nosso momento para colocar o Brasil no mundo. Alerta mundial por conta da escassez. A falta de gás natural pode detonar uma séria crise energética. Na Europa, na China e até mesmo nos Estados Unidos. O preço do gás natural na Europa já teve um aumento de mais de 500% nos últimos 12 meses, podendo atingir a máxima dos últimos 13 anos no inverno europeu. Motivos? A falta de investimento na cadeia produtiva de gás está levando à escassez deste produto. O mundo, desde a crise de 2008, focou seus investimentos na nova economia, como energia eólica e solar, em detrimento da chamada velha economia, ou seja, gás e petróleo. Agora, com o fim da crise do coronavírus e o crescimento da economia mundial, falta o produto para atender a demanda. Outro fator é a meta da redução de gases poluentes e toda a transição das economias desenvolvidas para a chamada economia verde, o que levou à diminuição do uso de carvão, que é muito poluente, e sua substituição pelo gás natural. Já o Brasil enfrenta uma crise hídrica que pode levar ao racionamento. Lavínia Holanda, diretora executiva da Escopo Energia, conosco no Brasil com Z, aqui pela Rádio Bandeirantes de hoje. Tudo bem, Lavínia? Seja bem-vinda. Tudo bem, Cristiano. Prazer estar aqui com vocês. Lavínia, de uma hora para outra, a gente caminhando a passos de tartaruga para tentar sair dessa pandemia, e aí a gente se viu mergulhado em uma crise hídrica com ameaças de falta de energia aqui no Brasil, e aí surgem problemas de energia na China, aí surgem problemas também na Europa. O que está acontecendo, Lavínia? Na verdade, essa crise, Cristiano, ela não é um privilégio do Brasil, né? A gente está tendo uma conjunção de fatores aí que estão ligados também à pandemia, mas também estão ligados às mudanças climáticas, que está gerando essa crise de energia em todo o mundo. Então, por exemplo, na China e nos países europeus e Estados Unidos, o que você está vendo? Você está vendo uma recuperação de demanda da economia, né? Uma recuperação econômica que veio mais rápido do que talvez estivesse sendo esperado. Então, você teve um aumento de atividade econômica, você teve um aumento de demanda, né? E, por conseguinte, você teve um aumento de consumo de energia. Isso do lado da demanda. Do lado da oferta, você teve uma oferta, né, de energia que não respondeu tão rapidamente a esse aumento de demanda, que é uma recuperação econômica em comparação ao que a gente viu ano passado, que foi um ano de pouca atividade econômica, um ano de pandemia, né? Então, a oferta de energia, de fato, não recuperou com a velocidade necessária para fazer frente a esse aumento de demanda que teve em todo o mundo. Aliás, Lavínia, justamente pegando esse gancho, para o nosso ouvinte que não tem tanta familiaridade com esse ambiente, com esse assunto, ele se pergunta, poxa, mas você tinha uma capacidade instalada ali no começo do ano passado, quando começou a pandemia. Aí veio a pandemia, todo mundo arrefeceu os trabalhos, né? As fábricas diminuíram o ritmo, as economias ficaram ali estagnadas durante todo esse período. Quando retomou, por que não volta naquele ritmo que a gente tinha no começo do ano passado? Por que surpreende tanto essa retomada acelerada e conflitando aí com essa capacidade de oferta da energia no mundo? Bom, muito bem. Essa é uma questão muito importante para a gente conhecer sobre o setor de energia, né? A recuperação da oferta, uma vez que você reduz os investimentos, a recuperação não é tão rápida, né? Você faz investimentos e você
demora um tempo até que esses investimentos retornem, né? Esses investimentos consigam, de fato, gerar mais energia, né? Então, o que aconteceu, por exemplo, com o gás natural, né? Com o gás natural, que o preço praticamente quintuplicou ou mais, né? Ou seja, está 5 vezes maior do que um ano atrás. O que aconteceu? Você teve um aumento de demanda, né? Você teve mais consumo, porque você teve, por exemplo, no hemisfério norte, um inverno mais forte, né? mais frio do que se esperava. Você teve um verão quente também, e o gás natural é usado na climatização, né? E do lado da oferta, o que você teve? Você teve manutenção programada de vários terminais de importação e exportação de gás natural. Você teve, por exemplo, eventos inesperados. Você teve um incêndio num terminal da Noruega, né? Você teve paradas para manutenção no Reino Unido. Você tem, por exemplo, questões geopolíticas, né, envolvendo o suprimento de gás para a Europa. Por exemplo, o gás da Europa vem principalmente da Rússia. E a Rússia enviou menos gás para a Europa, né? Tem menos gás russo na Europa. E, portanto, como você teve um inverno mais rigoroso, né, e um verão mais quente, você tem um nível de estoque hoje na Europa menor. Ou seja, você tem vários fatores, na verdade, que impedem que, primeiro, o investimento que você faz na oferta, né, ele demora um pouco para retornar. Quer dizer, você não chega lá numa produção de petróleo e gás e fala, bom, agora eu vou voltar, e você volta imediatamente, né? Isso demora um pouquinho. E você tem uma série de outros fatores que, de certa forma, por assim dizer, pegaram a oferta de surpresa, né? Então, eles não conseguiram recuperar a tempo. E ainda por cima você tem questões geopolíticas, né, que envolvem países produtores e países compradores desse gás natural, que é o que a gente está usando aqui no exemplo, que fizeram com que essa oferta não voltasse tão rapidamente, né? Então, você tem uma redução nesses estoques. O gás foi ficando mais caro, e fica mais caro, inclusive, repor esses estoques. Então, a gente está aqui na expectativa do que vai acontecer com esse inverno de agora, né, do final do ano, no hemisfério norte. Quer dizer, um inverno mais rigoroso pode, inclusive, piorar essa situação de desequilíbrio entre oferta e demanda. Se a gente, agora que a gente vai entrar no inverno, se esse inverno for mais rigoroso, né? E com impactos aqui pra gente também, Lavínia? Sim, com impactos pra gente. Por quê? Porque o setor de gás natural, por exemplo, é um setor que hoje em dia já é um setor muito globalizado, né? Você tem maneiras de importar e exportar o gás natural, né? A gente aqui no Brasil estamos numa crise hídrica, né? Então estamos acionando nossas térmicas, né? Nossas térmicas são também a gás natural, e a gente importa, né, o gás natural de outros lugares no mundo. Então, com o aumento do preço do gás natural, a gente vai, se a gente tiver a necessidade de importar mais esse gás natural, a gente vai comprar esse gás natural mais caro. Então, sim, tem implicações para a gente. O Brasil se tornou, na região da América Central e América Latina, um dos principais importadores de gás natural, em função exatamente dessa necessidade de acionamento das nossas térmicas, né? Então, a gente é afetado também por esse cenário de preços mais altos de gás natural. Ou seja, o presidente do Banco Central disse nessa semana que uma conjunção de fatores tem pressionado a nossa inflação por aqui, inclusive o preço da energia, dos combustíveis de modo geral. Ou seja, no que remete aqui à questão da energia, essas perspectivas para a gente de preços e pressão sobre inflação aqui no Brasil, a gente não deve ter uma perspectiva muito boa ou favorável no curto e médio prazo não, né, Lavínia? Em princípio, não. Quer dizer, o preço da energia que chega para o consumidor final, né, que afeta os índices de inflação, ele é formado por uma série de fatores, né? Um deles é, por exemplo, o preço internacional do gás natural, que afeta a nossa produção de energia e que, por consequência, afeta também a tarifa. Tem uma série de outros fatores, inclusive encargos relativos a políticas públicas, né, que a gente utiliza, que não são errados, não tem nada de errado nisso, é uma política pública, mas tem uma série de outros fatores. O nosso cenário, né, de crise hídrica tem
consequências, né? Tem impactos nesse preço, nessa tarifa que vai para o consumidor final, e sim, tem impacto para o consumidor final. A tendência é que a gente permaneça esse ano, né? E possivelmente provavelmente, na verdade, no ano de 2022, com as tarifas pressionadas, as tarifas de energia para o consumidor pressionadas. O que pode nos aliviar? Pode nos aliviar um período úmido, né, que é o período que você inicia as chuvas, né, no Brasil, um período úmido melhor do que esperado, né? Aí você teria os reservatórios de água, né, para geração hidrelétrica mais cheios, e aí você teria um certo alívio, né, nesse custo de geração de energia, né? Setembro já foi um mês melhor, porque é preciso chover, mas é preciso chover no lugar certo, né? Preciso chover onde você tem os reservatórios. De todo modo, a gente tem uma tendência estrutural do setor, né, de que nos próximos, pelo menos nesse ano e no ano seguinte, em 2022, a gente ainda tenha uma situação de atenção, né, aos níveis de reservatório e à geração de energia, e uma tarifa ainda pressionada por esses custos. Nós estamos conversando aqui no Brasil com o Z, com a Lavínia Holanda, ela que é diretora executiva da Escopo Energia. Lavínia, falando sobre a capacidade instalada do Brasil e o que nós temos de possibilidades para a exploração do setor elétrico aqui no Brasil. Como que você avalia a nossa capacidade instalada atual, o que nós temos a oferecer em termos de planta e de energia limpa e de energia não tão limpa, e quais caminhos o Brasil poderia tomar ou pode tomar a partir de agora para ficar menos refém ou menos suscetível a essas intempéries climáticas, no caso, a falta de chuvas? Muito bem. Olha, é preciso lembrar que a situação que a gente vive hoje, né, em 2021, é muito diferente do que a gente viveu em 2001, né? Naquele cenário de 2001, a gente não tinha capacidade instalada, né, para lidar com a crise energética. Ou seja, a gente não tinha usinas termoelétricas, né, prontas para gerar. Hoje a gente tem. A gente tem essa capacidade instalada, a gente tem a possibilidade de gerar energia através do gás natural, através de usinas termoelétricas e não apenas através das usinas hidrelétricas, né? A gente tem também uma enorme capacidade de energia renovável, geração eólica, principalmente pelo regime de ventos do Nordeste, né? Que, por sinal, é de onde está vindo uma parte dessa energia para suprir a região Sudeste, né? Você está tendo um excesso de geração de energia no Nordeste que está sendo transportada através do nosso sistema de transmissão para o Sudeste. Então, o ponto importante é nós temos essa capacidade. A nossa dificuldade é atender o que a gente chama de ponta, ou seja, é o horário do dia onde você tem um consumo mais alto de energia, que é, por assim dizer, quando todo mundo chega em casa e todo mundo liga o ar-condicionado, todo mundo toma banho ao mesmo tempo. Então, nesse horário do dia, que varia de região para região, a gente está tendo dificuldade ou pode ter dificuldade de atender a necessidade de energia naquele horário. Então, a gente tem, de um lado, do lado da oferta, a gente tem a capacidade instalada e temos uma diversidade de recursos, né? Podemos construir térmicas a gás natural, podemos ter também usinas eólicas, podemos explorar um potencial de geração solar aqui no Brasil e, do outro lado, podemos também usar o que a gente chama de mecanismos de demanda, ou seja, mecanismos que nos ajudem a reduzir o consumo nesse horário, que é o horário mais crítico para que o sistema consiga atender essa demanda. Então, tem sistemas de tarifação que podem fazer isso, tem mecanismos de incentivo ao consumidor, que por sua vez, que na verdade está sendo feito, né, pelo governo, né, esse sistema de incentivos, mas que pode ser feito de uma maneira mais estruturada e não apenas para responder a uma situação de emergência ou uma situação de crise. Então, esses mecanismos de resposta da demanda, né, podem ser implementados de uma maneira mais estrutural no setor elétrico. Aliás, isso Lavínia, nos ajudaria.
A Alemanha, ela está fazendo uma transformação ali da planta energética dela, a forma como ela tem trabalhado com energia ao longo dos últimos anos, inclusive com desativação de plantas de energia, entre aspas, sujas, né, recentemente, para fontes mais limpas. O Brasil consegue absorver bons exemplos seguidos aí, apresentados pelo mundo, para a gente melhorar ainda mais a nossa matriz energética? Olha, eu acho que a gente já começa em uma enorme vantagem em relação a esses países, e principalmente em relação à Alemanha. A nossa matriz elétrica e nossa matriz energética é muito limpa, né? A gente tem uma geração a gente tem, primeiro, uma diversidade enorme de recursos naturais que a gente pode utilizar para a geração de energia, né? A gente tem gás, a gente tem vento, a gente tem muito mais sol do que na Alemanha, né? A gente tem hidrelétrica, então a nossa matriz já é mais limpa, né? Então a gente já começa na vantagem em comparação ao restante do mundo. Isso não quer dizer que nós não temos o nosso dever de casa para fazer, né? Num cenário em que o mundo todo está andando em direção à descarbonização. Por exemplo, no restante do mundo, você tem um percentual de geração a carvão muito mais alto do que no Brasil, onde o carvão representa uma geração ínfima, né? Carvão não é tipicamente um combustível utilizado para a nossa geração elétrica. É muito pouquinho na nossa matriz. A nossa matriz é principalmente renovável, principalmente hidrelétrica. Agora, a gente ainda tem um enorme potencial eólico, tanto em terra quanto o que a gente chama de offshore, que é ao longo da nossa costa, né, de geração eólica, e temos ainda um enorme potencial de energia solar, né, para explorar na nossa geração de energia. E claro, tudo isso a gente tem também que considerar que a gente vai precisar também ter uma capacidade de geração de energia firme, né, que é o que a gente chama de a energia que você consegue despachar, ou seja, térmicas a gás natural, em que você tem um combustível e você não depende, por exemplo, do vento ou do sol para conseguir gerar energia. Então a gente vai precisar também de gás natural, de usinas térmicas, e vamos conseguir fazer uma geração, um portfólio de geração de energia que seja complementar, né, de fontes que sejam complementares entre si. Então estamos num caminho bom e já saímos de um ponto de partida muito positivo em relação ao resto do mundo. Em relação a incentivos para que haja uma produção doméstica com investimentos em placas solares, dá para a gente melhorar esse cenário também? A gente já tem mecanismos de incentivo, né? Quer dizer, a gente conseguiu no Brasil, através dos nossos leilões, né? A gente conseguiu construir uma capacidade de geração de energia eólica enorme, né? Nos últimos 10 anos. Foi um programa muito bem sucedido, nosso programa de leilões, para incentivar, inclusive, a geração de energia eólica, e que é estudado em diversos países do mundo. O nosso caso, né, de sucesso de ampliação da geração eólica no Brasil. Isso através de leilões que a gente chama de projetos de grande porte, né? Leilões centralizados. Da mesma maneira, eu acho que os projetos de maior porte, né, para a geração solar também vão naturalmente, né, entrar nesse cenário, né? Você começa a ter uma redução do custo dessa tecnologia, né? Vai ficando cada vez mais barato você instalar esses grandes parques eólicos ou usinas solar, né, de geração solar de porte maior. Então vai ficando mais barato e vai começando a fazer sentido econômico que esses projetos entrem nos leilões que já são realizados, né, e você começa naturalmente a aumentar essa capacidade. Não vejo... Os programas de incentivo que já existem no Brasil para ampliar essa geração eólica, por exemplo, já foram muito bem sucedidos. E hoje em dia, a tecnologia eólica já não precisa mais dessa política pública para ser economicamente viável. Lavínia Holanda, diretora executiva da Escopo Energia, conversou conosco aqui no Brasil com Z. Lavínia, muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Brasil com Z faz uma rápida pausa, nós voltaremos em instantes. Na Bandeirantes, Brasil com Z.
Nós estamos de volta com o Brasil com Z pela Rádio Bandeirantes. Nesta próxima terça-feira nós teremos a celebração nacional, mundial, em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, o Dia da Padroeira do Brasil, dia importante para tantos fiéis que neste ano, inclusive, vão poder celebrar mais de perto, né, com uma melhora da situação da pandemia, a questão do Santuário Nacional, as áreas do Santuário Nacional estarão mais abertas a esses fiéis. Mas vamos falar sobre a importância de Nossa Senhora aqui no Brasil com Z. Nós convidamos aqui para o programa de hoje o Padre Valeriano dos Santos Costa, ele que é professor de graduação e pós-graduação em Teologia na PUC aqui de São Paulo. Padre, seja bem-vindo aqui ao Brasil com Z, tudo bem? Tudo bem, obrigado pela oportunidade. Ô padre, queria começar esse papo com o senhor destacando a importância de Nossa Senhora, né, dentro da Igreja Católica e a relevância, né, para tantos fiéis espalhados aí pelo mundo. Então, Nossa Senhora, muito cedo, eu digo ali lá nos primeiros séculos, sobretudo no Oriente, começou a ser venerada como a Mãe de Deus, que nós sabemos e acreditamos no que dizem as Escrituras, que ela foi ungida pelo Espírito Santo e assim tornou-se a mãe de Jesus, o Salvador da humanidade, e que ela, por esse fato, né, por ser mãe de Deus, ela começou a receber culto também dos fiéis, que tanto adoravam Jesus e adoram como Salvador, mas veneram a sua mãe como uma pessoa de destaque nesse processo que nos levou à salvação, né, e que contou com a escolha divina para que ela fosse a mãe do Salvador. No Ocidente demorou um pouquinho, lá pelo século V, mas no Oriente, logo no começo, eles começaram a construir igrejas em honra de Nossa Senhora, Mãe de Jesus Cristo. E aí as imagens se espalharam pelo mundo, né, padre? A gente tem aqui no Brasil a imagem de Nossa Senhora, no caso, Aparecida, né, pela história que tem Aparecida, mas a devoção mariana, ela percorre o mundo inteiro, né? Isso, no mundo inteiro. E é sempre Nossa Senhora, é a mesma Maria, Mãe de Jesus Cristo, mas conforme os lugares onde ela aparece ou se manifesta, então fica com títulos, né? Apareceu em Lourdes, Nossa Senhora de Lourdes, em Fátima, Nossa Senhora de Fátima, e assim por diante. E no Brasil tem uma história muito interessante, que não foi uma aparição, foi um encontro de uma imagem por 3 pescadores, num contexto mais de 300 anos atrás, naquela região ali de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, quando eles precisavam pescar peixes, né, para fazer um grande almoço para o Conde de Assumar, que naquela altura era o governador dessa região, né, que envolvia São Paulo, Minas. E tem 2 coisas ali. Não é que o Paraíba seja um rio de grande pescaria. É um rio bastante barrento, carrega muita terra, mas naquela ocasião estava ainda mais difícil. Mas, de repente, um deles, não sei se é Domingo Garcia, encontra o corpo de uma imagem pequena de terracota, que é muito comum encontrar imagem quebrada naquele tempo no fundo dos rios, e ele teve uma intuição de guardar aquela imagem sem cabeça, guardou. Então isso já é de chamar a atenção. E quando lançam a rede bastante abaixo, pescam justamente a cabeça. Aí juntam e já começam a considerar um milagre, que foi confirmado quando lançam as redes pela 3ª vez e pescam uma quantidade de peixes muito grande. Então ali já nasce o culto a Nossa Senhora Aparecida, então, o encontro daquela imagem, e o que foi levando ao culto que hoje tem Nossa Senhora Aparecida, foram outros milagres sucessivamente. Primeiro eles guardam na casa de um deles, depois conversam com uma paróquia de Guaratinguetá e fazem uma pequena capela no Morro dos Coqueiros, onde hoje é a Basílica Nova, e não param de acontecer milagres e mais milagres. Tem alguns muito famosos, mas independentemente,
de uns mais conhecidos ou menos conhecidos, o fato é que isso foi espalhando e a nação brasileira inteira foi se dando conta, e hoje Aparecida é um santuário nacional, mas com repercussão internacional. Aparecida tem hoje mais de 12 milhões de peregrinos por ano. Para você ter uma ideia de como é grande esse número, né? Lourdes, em Fátima, tem a metade. Tem 6 milhões, para ver como o Santuário de Aparecida se tornou visitado. Isso é realmente devido às graças que Nossa Senhora fazia, os milagres e assim por diante. Nós estamos conversando com o Padre Valeriano dos Santos Costa, ele que é professor da graduação, também pós-graduação em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica aqui de São Paulo, conversando conosco aqui no Brasil com Z de hoje. Ô Padre, a gente já observou historicamente uma série de manifestações do Papa sobre Nossa Senhora, né, a importância que ela tem para a Igreja e para tantos fiéis. Para a Igreja em si, né, nessa concepção de manutenção dos fiéis e também de transmissão das mensagens que a Igreja tenta passar para a sociedade de modo geral, qual que é a relevância, a importância desse dia para essa função dentro da Igreja Católica? Então, como é aqui em Aparecida, no Brasil Aparecida, cada um dos países tem um santuário mariano central, a relevância é muito grande, porque a Igreja continua crescendo, apesar de toda essa discussão de que os evangélicos estão crescendo muito mais. Se a gente observar bem nesse momento, sente que a Igreja está tomando pulso e se atribui aos santuários marianos, porque eles nunca deixaram de crescer. A cada ano que passa, né, Aparecida, como eu estava dizendo, vai chegar a um ponto que parece que não vai caber. Então, se a Igreja, por um lado, diminui por causa de uma pregação que talvez deva ser revista, adequada e tal, mas os santuários, cada ano, crescem mais, geralmente no mundo inteiro. Então, é uma relevância muito grande que o culto mariano, que os papas prezam muito, porque eles são responsáveis pela fé católica no mundo inteiro, então eles incentivam, né, e Nossa Senhora Aparecida tem vários incentivos por parte dos papas desde o século passado. Nós temos 300 anos, mas desde que começou realmente a crescer aquela pequena capela, depois construíram aquele santuário hoje que nós dizemos que é o santuário, a Igreja Velha, e depois houve a feliz iniciativa, né, foi uma previsão mesmo do futuro, de comprar aquele terreno ali onde era o Morro dos Coqueiros, fazer toda a terraplanagem, porque era um morro, e fazer um ambiente que deu para construir um santuário muito grande, o maior santuário mariano do mundo, e também receber as pessoas e fazer estacionamentos. Então, mas isso é para dizer que os santuários cada vez mais continuam crescendo, embora as estatísticas digam que a Igreja está perdendo muitos fiéis. Uhum. Padre Valeriano, só para a gente fechar aqui então, para quem pensa, se programa, e não ir talvez nesse feriado exatamente, mas tem em mente aí conhecer Aparecida e o Santuário Nacional, tem algum espaço por lá que o senhor gosta mais e indicaria para o nosso ouvinte como esse espaço, além de, claro, né, a nave central ali da Basílica, esse espaço é um espaço que eu guardo um carinho especial que o fiel não pode deixar de visitar? Então, o fiel que pode, né, pernoitar em Aparecida, em algum hotel, tem o Hotel Rainha do Brasil, que é um hotel bastante clássico, é novo e tal, mas não é tão caro assim. Quem puder fazer, eu conheço esse momento proporcionado, sobretudo aos peregrinos que estão hospedados
no Hotel Rainha do Brasil. À noite eles fazem uma espécie de tour dirigido ali, um certo grupo de pessoas com um guia explicando as partes internas da Basílica, inclusive quando fica escuro, fica muito mais bonito. É uma coisa assim de a gente não esquecer nunca mais. Quem puder fazer esse tour na Basílica, depois que ela fecha, com funcionários especializados do Santuário de Aparecida. É a melhor coisa que tem. Fica a dica, já anotei aqui para eu fazer, viu, padre? Certamente um dia estarei nessa. Padre Valeriano dos Santos Costa, professor da graduação, pós-graduação aqui em Teologia na PUC de São Paulo, conversou conosco no Brasil com Z. Padre, muito obrigado. Feliz dia de Nossa Senhora Aparecida para o senhor. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço pela oportunidade e também desejo a você um feliz dia de Nossa Senhora Aparecida. Abraço. Brasil com Z. E a Aparecida espera 100 mil fiéis para celebrar a padroeira nesse dia 12 de outubro. Desafio, para o controle do público. O acesso ao santuário será limitado a 2.500 fiéis por missa, menos de 10% da capacidade do santuário, mas é todo um trabalho de conscientização necessário neste momento ainda de pandemia aqui no Brasil. Justamente para a gente entender como vai funcionar todo esse processo de organização para a festa do dia da padroeira do Brasil, nós convidamos aqui para o Brasil com Z o padre José Ulisses da Silva, ele que é diretor da Academia Marial, vai falar um pouquinho para a gente aqui no Brasil com Z sobre essa organização para o dia de Nossa Senhora Aparecida. A programação deste ano, graças a Deus, vai ser um pouco mais intensa do que foi nesses anos anteriores de pandemia. E nós, então, estamos esperando que haverá um número também maior de peregrinos participando, vindo até Aparecida, embora ainda com muita prudência, com tudo aquilo que nos pedem e a gente obedece de prudência, de cuidado, de atenção para que não haja aglomeração. Então todos aqueles que podem sentar-se dentro do santuário serão admitidos sempre para as celebrações. E quando dentro do santuário não puder mais conter um número maior de pessoas, nós vamos então direcioná-las para o Centro de Eventos Padre Vitor Coelho, onde há possibilidade de um número ainda maior de pessoas que poderão participar de bonitas celebrações que são feitas ali dentro do Centro de Eventos. E a novena deste ano, eu tenho a impressão de que a novena ela vai trazer algo assim de, digamos, ação de graças, de agradecimento a Deus, porque muita gente já foi vacinada. Eu acho que a segunda dose também já terá atingido a maior parte da população. Há um certo respirar assim, graças a Deus, estamos superando essa pandemia, Mas com cuidado, porque é muito traiçoeiro esse coronavírus, ele troca de roupa e vem novamente, e a gente terá que ter muito cuidado. A novena, nós estamos sendo inspirados por aquilo que é a finalização das fachadas desse santuário, Nós teremos então como tema dessa novena, com Maria, somos povo de Deus unido pela aliança. São dois pilares muito importantes, ser povo de Deus e estar unido com Deus e unido entre nós pela aliança com Deus. E isso sempre tendo Nossa Senhora como um modelo maior daquela que é a primogênita do povo de Deus, e daquela que é a arca da aliança para todos nós cristãos, Pois bem, esse sentido da novena será celebrado como normalmente fazemos, sempre ali às 3 horas da tarde e depois à noite, às 7 horas da noite, novena solene. Certamente, sempre a Basílica, ela é a Basílica da Sagrada Família. Ali dentro temos a Capela do Santíssimo, a Capela de São José e a celebração da Eucaristia, e lá no fundo a imagenzinha de Nossa Senhora, é a Sagrada Família. Mas também o nosso arcebispo de Orlando insiste sempre, este é o santuário da Palavra de Deus, E essa Palavra de Deus deve revestir
a Basílica por fora e por dentro. Sem a palavra de Deus não há Sagrada Família, não há Maria, não há nada. É tão importante que a gente perceba que vai se desenvolvendo então a novena em torno da palavra de Deus, em torno da família. É a Bíblia Sagrada aberta e a família debruçada sobre essa Bíblia mais uma vez. E sempre com aquela ideia de que tudo que Deus propõe, que a gente fala igreja, a primeira igreja é a família. A primeira aliança é ali do casal, dos filhos com seus pais, né? E eles são, digamos assim, a célula máter do povo de Deus. Sem família, não há família de Deus. Isso é importante para nós. Veja que o centro de eventos, inicialmente nós não pensávamos em utilizá-lo, né? Mas quando começamos a celebrar aqui no pátio da Basílica e vemos de vez em quando chovia ou um sol escaldante em cima dos nossos romeiros, nós falamos, vamos tentar lá dentro do centro de eventos. Conseguimos fazer, tem sido uma experiência muito boa. Eu percebo que quem participa lá dentro, né, sente que está participando dentro do santuário. Então não é como se poderia algo assim marginal, é como se o santuário nacional estendesse aí as suas alas e as suas naves até lá ao centro de eventos. E é um centro muito bom. Nós vamos continuar utilizando esse centro de eventos constantemente, porque o número de romeiros só faz crescer de ano a ano. E agora, com essa, digamos assim, ressaca que tivemos de não poder sair, não poder ir à Aparecida, eu tenho a impressão que existe assim aquela ansiedade, deixa visitar a mãe, deixa ir lá à casa da mãe. Faz mais de um ano que eu não consigo fazer essa visita. E quanto romeiro que chega e diz pra gente, padre, sair de casa, a minha primeira ideia era ir lá até a Aparecida visitar a casa da mãe. Ainda agora há pouco tempo encontrei um romeiro de Manaus, né? E ele tem um medo louco de avião, pois ele veio de ônibus, de barco e ônibus de Manaus até aqui, né? Está presente ainda por aí, e ele disse, não, eu vim participar. Isso é importante perceber como Nossa Senhora Aparecida é um imã que atrai o povo do país inteiro, né? E cada pessoa que chega aqui volta cheia de esperança, cheia de alegria e confiando, como eu dizia, que esse Brasil é muito maior do que todos os problemas que a gente tem enfrentado. Evidentemente não dá para simplesmente fazer uma clonagem da celebração aqui dentro do santuário. Nós vamos então fazer o quê? Nós vamos fazer uma Santa Missa bem celebrada lá dentro e ao mesmo tempo dentro dessa Santa Missa nós vamos colocar alguma das orações da novena, de tal modo que a pessoa sinta, eu estou participando da novena de Nossa Senhora. Aquilo que não é toda aquela digamos assim, aquela parte de alegorias que são feitas durante a novena, nós vamos fazer com a celebração da Santa Missa. Bem, o nosso princípio é aquele, né? Acolher bem também é evangelizar, e a gente mantém isso aí por parte de todos aqueles que atuam neste santuário, desde o bispo, sacerdotes, diáconos, funcionários, colaboradores, todos eles sabem acolher bem também evangelizar. Serão sempre muito bem acolhidos. Talvez a nossa única insistência é que obedeçam ao protocolo, que estejam atentos a esse protocolo, de não haver aglomeração, de manter a sua máscara, de usar o álcool gel, não é mesmo? E tentar então de alguma forma cuidar um do outro. Isso a gente vai insistir o tempo todo. E eu acho que essa insistência de Nossa Senhora, cuidem-se mutuamente, né? Tenham cuidado para que não haja novamente um surto de pandemia dentro do nosso país. Eu creio que os meios de comunicação, eu costumo dizer, alargam as paredes do Santuário Nacional e fazem essas paredes envolver assim um mundo de pessoas que formam uma comunidade que a gente chama de virtual, mas para mim ela é muito real, porque as pessoas estão ali rezando, cantando com a gente, né? Isso é muito importante. E TV, rádio, A12, tudo quanto é meio, além de outros meios que vão se acoplar a nós, estarão transmitindo principalmente a novena de Nossa Senhora Aparecida. E a gente percebe que ano a ano, e neste ano já começou, né, os peregrinos a pé que fazem esse roteiro de Romaria até Aparecida, os peregrinos de bicicleta, tem aumentado cada vez mais, né? E nós mantemos ainda aqueles que estão chegando até a cavalo, né? Então a gente acolhe a todos e tenta de alguma forma, não podemos oferecer assim
toda aquela assistência possível, mas há sempre um número de voluntários disponíveis que, principalmente dessa tenda de peregrinos, eles vão atender, vão acolher e vão cuidar de cada peregrino que chega a pé, de bicicleta ou até mesmo por outros meios, mas que necessita de algum cuidado. Tá então palavras do padre José Ulisses da Silva, diretor da Academia Marial, conversou um pouquinho com a gente, falou um pouquinho sobre como que tá essa preparação para o dia de Nossa Senhora Aparecida em Aparecida, aqui no interior de São Paulo. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem Paralelo 49 aqui no Brasil com Z. Até já! Brasil com Z, na Rádio Bandeirantes. Paralelo 49. A linha imaginária do Mapa Mundi que passa por Paris, centro da Europa, conectada direto com o Brasil. Com Z. E agora, no quadro dos brasileiros que inspiram pelo mundo, Paralelo 49, aqui no nosso Brasil com Z, eu tenho o prazer, a honra de receber a Eleonora Pascoal. Jornalista, amiga, minha mestra, uma das culpadas por eu estar aqui neste microfone, uma pessoa que contribuiu muito com a minha história, de muita gente e que abriu portas no jornalismo, inclusive para assuntos bem complicados em várias épocas, porque como repórter a Eleonora é impecável e também como mulher e amiga posso dizer isso e assinar embaixo. Eleonora Pascoal, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, Sônia, obrigada pelo convite. Nossa, você falou um monte de coisas de mim. Fiquei até vermelha aqui. Imagina. Eleonora, a gente quer contar um pouco da sua carreira para os nossos ouvintes e uma das coisas que mais marcaram em toda a tua trajetória foi o helicóptero. Você foi uma das precursoras a fazer o helicóptero, fazer a reportagem lá de cima. Eu queria saber como é que foi isso, como é que aconteceu para você e se algum dia você teve algum medo de falar, isso aí é meio complicado ou eu não gosto de voar. Isso a gente já descobriu que você gosta bastante, né? Que você até fez curso de pilotagem, que é uma coisa que eu quero que você conte também. Mas na questão do helicóptero, fazendo reportagem via helicóptero. Bem, eu amo voar, né, Sônia? E a TV Globo, ela resolveu colocar um helicóptero na programação uma vez e ela estava fazendo, estavam sendo feitos programas testes, programas experimentais. E cada dia colocava assim um repórter. E um dia eu estava chegando da rua e o repórter que estava escalado para entrar no helicóptero, ele não apareceu, não pôde ir. E aí eu entrei bem na hora que o chefe olhou para mim e falou assim, vai você. Eu tinha trabalhado a manhã inteira e tal. Aí eu fui, né? Eu amava voar, fui. E aí eu fiz, ninguém disse para mim, olha, faz assim ou faz outro jeito. Eu saí falando, saí fazendo, e aí as pessoas gostaram, disseram, não, é assim que a gente quer, é solta, criativa, blá blá blá, e eu acabei ficando. Que bacana. E ver São Paulo, ver o mundo lá de cima, como é que é pra você? É uma sensação de liberdade muito grande, sabe? É uma coisa muito boa. Você enxerga coisas assim, inimagináveis. É tão bom, que pra você ter uma ideia, mesmo grávida, eu não deixei de voar e eu só me sentia bem voando. Olha só. Eu só me sentia bem voando, eu não enjoava, nada, eu me sentia muito bem lá em cima. Ai, que bacana, olha que coisa. Olha, e nessa carreira, nessa trajetória, você também cobriu tragédias, e tragédias aéreas. Cada uma delas teve uma característica, cada uma delas marcou a tua história. Queria que você contasse sobre isso pra gente. Pois é, como eu estava no helicóptero, você acaba conversando muito com pilotos, mecânicos, e você acaba se interessando pela coisa, né? Então eu acabei, de certa forma, me especializando em aviação. E com o helicóptero a gente chegava muito mais rápido nos lugares. Por exemplo, quando caiu o Fokker 100 atrás do aeroporto de Congonhas, eu já tinha feito o jornal de manhã cedinho, já tinha pousado no Campo de Marte, tinha pego o carro de reportagem e estava na 23 de maio a caminho para uma outra reportagem. Uhum. Então, quando eu ouvi que tinha acontecido alguma coisa em Congonhas, eu peguei o telefone
liguei para as pessoas que eu conheço, elas me confirmaram que tinha acontecido. Aí eu sugeri à chefia de reportagem que mandasse o helicóptero e que o helicóptero pousasse no Parque de Ibirapuera. Eu entraria e sairia para fazer a reportagem. Seria muito mais rápido do que retornar para o Campo de Marte. E assim foi feito. E aí eu fui uma das primeiras pessoas a começar a noticiar a queda do Fokker 100 atrás do aeroporto de Congonhas. E todas aquelas repercussões, né? Que o avião quase caiu numa escolinha, o tal do reverso da turbina. A gente aprendeu muito com você naquela época que o Fokker tinha uma espécie de um defeito. Era isso, Eleonora? Então, como eu disse, eu tinha muita amizade com todo mundo dentro do aeroporto, né? Então, um mecânico me ligou e me disse, olha, eu estava sentado olhando o avião decolar quando eu vi tal coisa acontecer. Quer dizer, ele viu que o reverso abriu. E quando o reverso abre, o avião estava decolando, ele não consegue decolar. E o reverso era uma peça utilizada para frear o avião no pouso. Aí, como eu estava no helicóptero, um outro repórter foi até o aeroporto entrevistar esse mecânico para falar do reverso. Então, na época, nós fomos os primeiros a falar do reverso do avião. Agora, dizer que o piloto desviou da escola, eu até hoje acho isso uma coisa muito difícil. Por quê? Porque foram segundos, entendeu? Então ele tem tanta coisa para pensar dentro da cabine, tanta coisa para pensar o que fazer, que dificilmente ele teria imaginado desviar de alguma coisa embaixo. Sabe? Não dá tempo de pensar. Sabe? Não tem a menor condição dele pensar. É a mesma coisa, por exemplo, o avião da Gol que bateu no Legacy. Certo. O piloto, ele foi tão rápido, que ele não teve tempo de pensar em nada, entendeu? O tempo que ele teve dentro da cabine foi de tentar fazer o avião voltar ao voo, voltar a seguir o caminho. Então, não dá tempo de pensar em nada, é muito rápido. Não é a verdade. Nessa história você foi bem objetiva, porque falaram até que romancearam essa coisa da escola, etc e tal, e a gente nunca sabe. Agora, uma coisa a gente sempre fica com uma pulga atrás da orelha. Esses relatórios, caixa preta, etc, eles demoram muito para sair. E aquela história, né? Morto não fala. Normalmente sempre culpam o piloto. Eu queria que você falasse um pouquinho disso também, porque nem sempre, né? Parece que o avião tem uma máxima aí que precisa ter 7 erros para cair, porque ele é absolutamente seguro. Olha, eu sou suspeita para falar, porque eu acho tanto o avião e o helicóptero como meios de transporte muito mais seguros do que até mesmo o elevador. Uhum. Mas isso é porque eu sou apaixonada por ele. Agora, a caixa preta demora para sair as informações porque é muito complicado. Muitas vezes a caixa preta, os equipamentos que estão dentro da caixa preta, eles precisam ser enviados para as fábricas dos aviões para poderem ser decifrados. Às vezes a caixa preta está danificada, então é preciso reconstruir. Mas muitas vezes é preciso ser um conjunto de falhas, não só da aeronave, mas também do próprio piloto, entendeu? Então, cada acidente é uma história e cada história tem um porquê, tem uma causa. Uhum. Né? No caso do Fokker que caiu atrás de Congonhas, chegou-se à conclusão que foi o reverso. Tá. No caso do Gol, que caiu lá no meio da selva do Xingu, foi o Legacy que bateu. Enfim, tem sempre alguma coisa que fala. Por exemplo, o avião que estava com os mamonas assassinas. Aí não foi o avião, aí foi o piloto, que ao invés de virar para um lado, virou para o outro quando arremeteu. E ele também não tinha muito tempo de voo. No caso do helicóptero, que estava o nosso colega Ricardo Boechat, foi constatado que houve problema de manutenção. Então aí não é que a aeronave era insegura, simplesmente ela não teve manutenção e o ser humano responsável por essa manutenção não fez a manutenção adequada. Uhum. Então, tudo tem um porquê, né? É verdade, tem uma causa. E um conjunto de causas, isso é correto? Sim, é um conjunto de causas. Tudo tem um conjunto de causas. Por que você bate o carro? Você bate o carro porque você não prestou atenção, porque a pista estava molhada, porque o motorista foi inábil, ou porque o motorista não estava preparado para dirigir naquele local, naquela hora.
tudo é um conjunto de causas, né? E cada acidente tem o seu conjunto. É verdade. Então, e você contando isso, você até acalma aquelas pessoas que têm fobia em voar. Eu conheço várias. E, de fato, o Betinho, que é apresentador aqui da rádio, da Play, ele diz que ele deixou de ter medo de avião o dia que ele estudou o manual e estudou a fundo a questão da mecânica do avião, e aí ele se convenceu que é absolutamente seguro. Não é muito seguro. É muito, eu também gosto bastante, sou suspeita pra falar, sou que nem você, sou do seu time. Olha, eu adoro. O avião, mesmo que o motor pare de funcionar, ele ainda sai planando, né? Tanto que a gente tem planador que não tem motor. E o helicóptero, a hélice ainda continua girando, né? Tanto que o helicóptero da Record, por exemplo, que sofreu o acidente, o piloto conseguiu pousar o helicóptero. Ele morreu porque teve uma hora que o helicóptero caiu, bateu, a hélice continuou virando. Quer dizer, tem uma série de coisas que podem acontecer, mas o camarada conseguiu, e ele conseguiu salvar o colega dele que estava ali dentro. Entendi. E tem vários treinamentos que a gente faz, inclusive com helicóptero, principalmente se a gente tiver um pouso de emergência na água. Você tem um treinamento para saber para que lado você sai, como evitar a hélice. Existe treinamento. Os pilotos passam, principalmente os pilotos de plataforma de petróleo, eles passam por treinamento, as pessoas passam por treinamento para saber como abandonar a aeronave quando ela cai na água. Certo. Então, enfim, eu particularmente acho um meio de transporte extremamente seguro. Eleonora, agora você está no seu momento correspondente nos Estados Unidos, dividindo, né, a vida entre São Paulo e Orlando, Miami. Como é que você se vê agora nessa fase da carreira? Como é que está sendo viver fora do país? Queria esse seu feedback, porque nesse quesito a gente tem muita coisa para trocar, né? Então, eu resolvi morar fora do Brasil para dar ao meu filho a oportunidade de estudar em um lugar diferente. Graças a Deus eu pude dar a ele essa oportunidade. Graças a Deus o meu marido pôde colaborar nisso, porque quando nós resolvemos que mudaríamos de país, o meu marido ficou com a responsabilidade de arcar com a parte financeira, porque praticamente eu saí da televisão. E como eu não sabia se nós iríamos nos adequar aqui, eu não assinei contrato com ninguém, porque era novo, né? Era uma experiência nova, e para assinar contrato com alguém que não desse certo, ia ser complicado. Foi um plano de família, né? Foi um plano de família mesmo, foi um plano de família, e eu não me arrependo, porque meu filho está tão feliz, ele faz tantas coisas aqui que no Brasil ele não teria condições de fazer, e eu fico muito feliz com isso. E hoje ele está fazendo o básico, né? Ele está nos primeiros anos de engenharia, e isso é muito gratificante. Junto a isso, ao fato de, por exemplo, ele poder sair à noite, eu fico tranquila, porque eu sei que ele está bem, eu sei que vai voltar. As pessoas, os amigos que ele fez aqui são muito bons. Ele tem amigos que estão como irmãos para ele, um dorme na casa do outro, enfim. É uma outra qualidade, um outro estilo de vida. E com isso, a minha carreira, ela teve assim, uma pequena, vamos dizer assim, quase parada, porque o que eu trabalho hoje em dia é muito menos do que aquilo que eu gostaria de trabalhar. Eu gosto muito de fazer reportagem, eu gosto muito de recriar as informações, né? Porque a gente não cria. O jornalista, o repórter não cria, ele recria, ele reconta aquilo que já aconteceu. Isso é uma boa diferença que nem todo mundo sabe. Então, o jornalista, ele não inventa, ele conta aquilo que aconteceu, ele recria o fato para que a pessoa esteja informada da forma como ele aconteceu. Então, eu tenho tido muito menos oportunidade, mas eu tenho tido oportunidade. Essa semana eu acabei de fazer uma reportagem nos parques da Disney. Nós fomos os únicos repórteres de televisão chamados para fazer essa reportagem, e nós estamos representando a TV Bandeirantes. O meu filho foi como cinegrafista, como cameraman. Que legal. Aliás, quando nós resolvemos vir para os Estados Unidos, ele chegou para o meu cinegrafista aí do Brasil, o Thiago, né? Thiago Souza,
e pediu para aprender a fazer imagem, porque ele disse que a mãe dele ia precisar de ajuda. Eu não conhecia ninguém quando a gente chegou, né? Então era ele que tinha que me ajudar. E ele, para toda vez, ele já fez a eleição de Trump, ele fez Furacões, ele fez algumas reportagens da Disney comigo, ele foi comigo quando o Fidel Castro morreu, ele foi comigo lá para Little Havana, em Miami, também fazer a cobertura. Enfim, ele está sempre do meu lado, é o maior parceirão que eu tenho aqui nos Estados Unidos. E meu marido, claro, quando está aqui também sai junto, sai carregando de pé. Enfim, é um grande incentivador para que eu continue meu trabalho. Olha que bacana, que orgulho. E para a gente terminar a nossa entrevista, para você concluir em uma frase, o que é ser repórter? O que é ser repórter? É, assim, do fundo do seu coração. O que significa para você? Porque assim, se eu for falar, eu fico assim meia hora, mas assim, se você tivesse que resumir em uma frase, porque eu sou tão apaixonada por essa profissão. Ser repórter é ser comprometida com o fato real, é ser comprometida com a pessoa que vai ouvir esse fato real. Essa é a nossa Eleonora Pascoal, jornalista, uma mulher, uma brasileira que dá orgulho pelo mundo. Muito obrigada, minha querida, e volte sempre ao Paralelo 49 aqui no nosso Brasil com Z. Sônia, muito obrigada a todos os seus ouvintes, foi um prazer falar com você e quando precisar estamos às ordens aqui nos Estados Unidos. Um abraço grande. Beijo, querida. 49. Com o Paralelo 49, nós fechamos o Brasil com Z desta semana. Brasil com Z que tem a produção da Giovana Guedes, também da Ana Luísa Bessa, os trabalhos técnicos do Roberto Dias, do Roberto Rebeck, do Rafael Palmeira, todo o time do João Bisev, a sonorização semanal do KM Martins. Lembrando que o Brasil com Z também é podcast, então se você perdeu algum trechinho do programa de hoje, vai lá no seu agregador de podcast favorito, digita Brasil com Z, aproveita para seguir o programa, a playlist do Brasil com Z também em podcast. Sônia, um grande abraço para você, foi um prazer mais uma vez, até a semana que vem. Tchau, Cris, até a semana que vem. Termina aqui Brasil com Z, na Rádio Bandeirantes. Podcasts da Rádio Bandeirantes.